Boa noite a todos e todas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro da nossa escola Teologia Pé no Chão, Família Pé no Chão ao vivo. A Irene está aqui. Oi, gente. Para interagir com vocês Correndo. no chat do YouTube e do Facebook. Graças a Deus os dois estão funcionando. Então, boa noite para vocês do Facebook, boa noite para vocês do YouTube, boa noite para vocês do Spotify. Estamos ao vivo para o nosso encontro tradicional das sextas-feiras. Esse é o canal Teologia Pé no Chão, um canal voltado para compartilhar assuntos teológicos, tratando-os como assuntos de direito público. Todos têm acesso, todos têm direito ao conhecimento teológico. A teologia não é um conhecimento privativo para especializados, né? Todos têm direito a saber, seja por interesse de fé, seja por curiosidade de saber o que os cristãos creem. Eu sou mestre e doutor em teologia pela PUC do Paraná e me dedico então, junto com a Irene, a conduzir esse canal. Fazemos 2 transmissões por semana, uma aos domingos pela manhã, para manter a tradição da escola bíblica dominical, né? Escola dos domingos, às 10 da manhã. Neste ano estamos meditando sobre Igreja e Reino de Deus, e já estamos tomando o rumo de aterrissar o curso, porque nós só temos novembro para fechar os temas e os problemas que foram levantados. E nas sextas-feiras, na escola do Happy Hour, né, para combinar com o dominical, nós fazemos cursos menores. Hoje, por exemplo, é a 10ª aula desse curso. Deveria ser a última, mas como eu sempre digo, a escola é minha e eu acrescentei 2 aulas para não liberá-los muito cedo, né? Senão vocês vão ter férias muito longas. Neste ano já estudamos período interbíblico, já estudamos a história da Bíblia, a formação, o cânon, cursos bons, temas muito relevantes. Eu incentivo vocês a pesquisarem essas aulas, tanto no Facebook como aqui no YouTube, por playlists, cada curso organizado numa playlist própria, e também no Spotify, para quem não tem tempo de ficar me assistindo, pode apenas ouvir, não está perdendo nada, né? E agora, então, estamos nesse curso, Nomes e Títulos de Jesus. Tenho falado desde o começo, repetido a cada aula, que o objetivo não é apenas compartilhar curiosidades interessantes sobre o nome de Jesus em grego, em hebraico, mas crendo na hipótese de que os nomes e títulos de Jesus são ou contêm teologia, explorarmos estes nomes, a história destes nomes e títulos, para termos mais luz, mais conhecimento sobre Jesus Cristo e para revisitarmos o sentido original desses nomes e títulos, como eles foram falados e ouvidos pelos primeiros discípulos ou pela primeira audiência. Estudamos o nome de Jesus, o nome da salvação, estudamos o nome Emanuel, o nome da presença de Deus, estudamos o nome e o título Cristo, Messias, o escolhido de Deus para a salvação, para cumprir as promessas de Deus para a humanidade. Depois estudamos os títulos da filiação, Filho do homem, que fala da encarnação, Filho de Deus, que fala da divindade, Filho de Davi, que fala da realeza. Depois estudamos Senhor e Servo, 2 títulos carregados de conteúdo teológico, a um ponto que a nossa linguagem não é capaz de
comportar. Falei com vocês que a palavra Senhor em português é extremamente fraca para carregar o conteúdo teológico que se atribui a ela. A servitude de Jesus Cristo, o novo estilo de vida inaugurado por Jesus Cristo. E agora, na última aula, eu comecei uma nova parelha de títulos, que é Pastor e Ovelha. Por incrível que pareça, assim como eu falei nos títulos Senhor e Servo, Jesus Cristo abarca em si mesmo esse aparente paradoxo, né? Ele é Senhor e servo. E desde a aula passada ele é pastor e ovelha, pastor e cordeiro. Na aula passada fiz uma aula que dialoga com o curso de domingo, falando sobre o sentido do pastorado inaugurado por Jesus Cristo e afirmando categoricamente, com todos os riscos implicados, que Jesus Cristo é o único pastor da igreja. E se nós entendermos isso, então todos nós estamos em igualdade de condições, porque ele é o único pastor da igreja, o bom pastor. E nós somos todos seus discípulos. Na aula de hoje, então, eu vou estudar a segunda parte deste binômio, desta parelha, que é o título Jesus como Cordeiro de Deus. Só para lembrar, a família dos ovinos é composta por carneiro, o adulto macho, ovelha, o adulto fêmea, e cordeiro, que é, em princípio, o filhote, o filhote novo, o não adulto, né? E Jesus é chamado não o carneiro de Deus, nem a ovelha de Deus, mas é chamado o Cordeiro de Deus. E nós vamos ter que entender por que este título foi atribuído a Jesus e qual é o sentido deste título. Jesus, o Cordeiro de Deus. Bom, para estudarmos esse título, nós vamos ter que fuçar o Antigo Testamento, tentar rastrear o Antigo Testamento para encontrar a origem deste título, o significado antigo e primeiro deste título, para depois entendermos na pessoa de Jesus Cristo que sentido esse título tem nele, em Jesus Cristo, né? Já adianto para vocês que o título não aparece nos evangelhos, mal aparece nas epístolas, e onde ele vai explodir, aonde ele vai alcançar sentido pleno, por incrível que pareça, é no Apocalipse. Então já preparo vocês para esta surpresa, né? Que quem vai dar o sentido último do título Cordeiro de Deus para Jesus é o livro do Apocalipse. É interessante que alguns livros dão preferência para um título, né? E o título preferido para Jesus em Apocalipse é, por incrível que pareça, Cordeiro de Deus. Então já começamos a aula com esse elemento surpresa aí, né? Tudo bem aí? O pessoal tá aí? Tá em dia? Beleza? Facebook tá funcionando, o YouTube tá funcionando. Então, vamos começar a nossa trajetória. Bom, antes de entrarmos no Antigo Testamento, a gente poderia pensar ou nos perguntar, se perguntar, né? A gente poderia se perguntar se o cordeiro ou o carneiro tem algum sentido mitológico, algum sentido extra-bíblico que poderia influenciar o sentido desse título messiânico, desse título de Jesus. Nesta busca, a gente pode observar que alguns deuses, eventualmente, são retratados como carneiros. Então, no Egito, você olhar lá as figuras, você vê que às vezes os deuses do Egito têm corpo humano e cabeça de animal.
Então, alguns deuses do Egito tinham cabeça de animal e alguns cabeça especificamente do carneiro. Quando a mitologia grega encontra com a mitologia egípcia, ela absorve, há aquele sincretismo, né? Aquele encontro de culturas, e até o deus maior do Olimpo, Zeus, vai ser retratado no Egito com cabeça de carneiro. Então, olha que interessante, a mitologia dá seu próprio sentido ao mito com base no carneiro. Será que esta constatação influencia o título messiânico? Bom, é uma pergunta. No final, se vocês lembrarem, a gente volta a esse tema, mas eu espero que a própria exposição da matéria esclareça isso de modo indubitável, ok? Uma outra nota que a gente poderia colocar aqui é a constelação de Áries. A palavra Áries, ariano, Áries, nada mais é do que a palavra carneiro em latim. E dá nome a uma constelação que, segundo os primeiros astrólogos, forma a cabeça de um carneiro como sói, né? Sói acontecer, né? Nos nomes do zodíaco. Então esse é apenas um dado também, numa pesquisa extra-bíblica, né? Que pode ter algum sentido, o título de Jesus. É uma pergunta que fica, eu não vou responder agora, mas com o próprio andamento da aula, vocês vão verificar a resposta disso. Vamos então para o Antigo Testamento. Bom, no Antigo Testamento, conforme foi falado na aula passada, vocês sabem que o povo antigo, de um modo geral, e o povo de Israel em particular, era um povo pastoril, ou seja, um povo que cuidava de gado e gado miúdo. Portanto, a convivência do povo judeu com o gado miúdo era comum, normal. Então, você vai ver a riqueza dos patriarcas, eles tinham milhares de ovelhas, né? Abraão, Isaac, Jacó, a busca do pasto, a busca de água para os animais. Então, isso está dentro do universo do mundo antigo e também, claramente, do povo de Israel. Isso nos fornece o ponto de partida? Ainda não. Nós temos que agora, dentro desse mundo da pastoril, agropastoril, situar um uso ou uma prática específica do gado miúdo, que vai ser o uso sacrificial. Então vocês percebem que no mundo dos patriarcas, eles têm o hábito de elevarem altares e fazerem sacrifícios. E os patriarcas não foram os que inventaram o sacrifício de animal. Isso é comum em todo o mundo, em todas as culturas, o sacrifício de animais. Sejam animais grandes, animais pequenos, galinhas, etc. Então isso é comum no mundo antigo, no mundo das religiões animísticas tribais. Dentro deste universo do sacrifício, a gente situa um ponto importante, ainda não é um ponto de partida, mas um ponto importante, que é aquele de Gênesis 22, onde aparentemente o Deus de Abraão substitui o sacrifício humano por um sacrifício de cordeiro. Então vocês conhecem a prática do sacrifício humano no mundo antigo. Abraão se surpreende incrivelmente com esse Deus que também pede sacrifício humano, e isso, de certa forma, iguala o Deus de Abraão com os outros deuses. Isso gera uma crise em Abraão, mas ele manifesta ali uma esperança muito interessante, quando o seu filho lhe pergunta: meu pai, aqui está a lenha, mas onde está o animal do sacrifício?
E Abraão fala para o seu filho, Deus proverá meu filho, Deus proverá o cordeiro. Vocês conhecem a história, Isaac é amarrado no altar, aparentemente vai acontecer um sacrifício humano. No momento último extremo, Deus interrompe aquele sacrifício e o substitui por um animal. Esse é um primeiro ponto que nós situamos dentro da história messiânica. Séculos depois, nós temos um outro ponto importante na construção deste título, que está no cativeiro do povo judeu no Egito, especificamente na véspera do Êxodo, quando Deus orienta o povo judeu a preparar cada família um cordeiro e sacrificá-lo e recolher o seu sangue, e esse sacrifício seria em substituição aos primogênitos do povo. De acordo com o relato bíblico, houve morte em todas as famílias, mas nas famílias do povo de Israel não houve morte porque o cordeiro foi imolado. Esta prática do cordeiro imolado inaugura um ritual, o ritual da Páscoa. Então, a Páscoa passa a ser celebrada anualmente em comemoração a este ato de livramento do povo judeu, ok? Conseguimos restabelecer Facebook e YouTube? Interessante que aqui para mim está correndo normal. Eu vou deixar, tudo bem, se não der certo, depois eu subo o áudio, tá, tudo bem. Se não der certo, depois eu subo o áudio, o vídeo do Facebook lá. Bom, continuando então, para a gente ganhar tempo. Então eu estabeleci aqui um ponto com o sacrifício de Isaac, que foi substituído pelo sacrifício do cordeiro. Depois outro ponto, o sacrifício dos primogênitos, que foi substituído pelo cordeiro pascal. E aí nós temos então a origem do uso regular do cordeiro como animal sacrificial ou como vítima sacrificial. Logo depois, após a aliança do Sinai, se você ler, por exemplo, o livro de Êxodo, o livro de Levíticos, especialmente, depois do Deuteronômio, você vai ver que na instituição do culto do tabernáculo como lugar de encontro, lugar de mantença da aliança, o povo judeu vai ser orientado ao sacrifício diário de cordeiros. E esses cordeiros são chamados cordeiros, portanto, filhotes, porque eram cordeiros de até 1 ano, portanto, um cordeiro específico. Segundo o que a gente depreende do estudo do tabernáculo, eram oferecidos diariamente 2 cordeiros, um de manhã e um à tarde, fora todos os outros sacrifícios e festividades e ofertas e holocaustos ordenados pela lei de Moisés, ou pelo menos regulamentados pela lei de Moisés. Então, este cordeiro sacrificial passa a fazer parte do dia a dia do povo judeu. O povo judeu sabe que eles dependem de uma aliança com Yahvé, e o fiador desta aliança é o sangue do cordeiro, filho do carneiro e da ovelha. Então, antes do Novo Testamento, é isso que nós temos. O livro de Hebreus vai deixar isso muito claro, né? O sangue de diversos animais, especificamente o sangue do cordeiro. Com esta rápida passagem pelo Antigo Testamento, o que é que eu estou dizendo? Estou dizendo que, inicialmente com Abraão, depois com o Êxodo, e desde o Êxodo, durante
todo o período da história do povo de Israel, exceto o período do exílio, né, quando eles não tinham templo. Então, tabernáculo, o primeiro templo, o templo de Salomão, depois o segundo templo, o templo de Zorobabel. Diariamente eram oferecidos sacrifícios de preservação da aliança, de expiação dos pecados, para a preservação do povo judeu. Além disso, ainda tinha o dia da expiação, que era um dia único no calendário, que resumia, digamos assim, ou tipificava de modo cabal e definitivo, pelo menos com validade de 1 ano, a expiação de todos os pecados. Então, o culto no Antigo Testamento é baseado em sangue da vítima. É a título de expiação de pecados, para que o povo de Israel preservasse a sua aliança com Yahvé. Antes de fechar o Antigo Testamento e ir para o Novo Testamento, eu preciso fazer uma passagem por Isaías, especificamente Isaías capítulo 53, fazendo uma interconexão com aquela aula a respeito do servo de Yahvé. Ali no servo de Yahvé, Isaías 53, capítulo famoso de Isaías 53, vocês sabem do que estou falando, nós estudamos esse título naquela aula, né, há 2 aulas atrás. Ali, quando fala do servo sofredor, ou em outras palavras, do sofrimento do servo, o servo é comparado a uma ovelha. E aqui nós temos um ponto altamente enigmático, porque eles não sabem quem é o servo, mas sabem que ele é humano. Ele é um homem, ou talvez vários homens, um povo, mas ele não deixa de ser humano. E ali ele é comparado de modo único, excepcional no Antigo Testamento, a uma ovelha levada diante dos seus tosquiadores. E mais grave ainda, como um cordeiro mudo levado ao matadouro. Então, em Isaías capítulo 53, versículo 7, eu vou até ler aqui. Tudo bem aí, amor? Tudo bem, mas no YouTube não. Tá, tudo bem, isso eu já sei. Então vamos com o Facebook. Em Isaías 53, versículo 7, fala assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Então fala de um sacrifício humano. E vocês podem imaginar o choque que isso causou no povo judeu, né? Eu falei sobre isso 2 aulas atrás, na aula 8. E este personagem, chamado servo de Yahvé, que aparentemente vai ser sacrificado como um cordeiro, não poderia ser decifrado de acordo com a teologia do Antigo Testamento, porque era muito claro na aliança do Sinai, na aliança do Antigo Testamento, que Deus havia substituído o sacrifício humano, que Deus abominava o sacrifício humano substituindo-o pelo sacrifício de um animal. Neste momento de Isaías 53, o que é que está acontecendo? O primeiro templo já não existe mais. Nenhum sacrifício animal está sendo feito. A aliança está sob forte ameaça, porque os sacrifícios diários do templo estão interrompidos, porque eles estão em terra estrangeira. Ao invés de Isaías falar da renovação deste culto do templo, ele fala de um personagem que vai ser levado ao matadouro como um cordeiro. Você deve convir comigo
que isto representou um enigma indecifrável na teologia do Antigo Testamento. Para adiantar um pouco a nossa explicação, vocês devem se lembrar da aula 8, quando eu falei do servo de Yahvé. Vocês lembram que o Novo Testamento aplica Isaías 53 a Jesus. E eu vou lembrá-los disso lá em Atos capítulo 8, no encontro do eunuco do Filipe com o eunuco, quando o eunuco está justamente lendo Isaías 53. A parte que eu estou me referindo agora está em Atos capítulo 8, versículo 32. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levada como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então está falando de um sacrifício humano. E o eunuco não entende isso, obviamente. E ele pergunta então para o Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou fala de outro? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, Isaías 53, anunciou-lhe a Jesus. Então aqui fica muito claro que o Novo Testamento, os primeiros discípulos, aplicavam Isaías 53 a Jesus. Indiretamente, o que eu estou dizendo agora? Isso que eu falei agora foi dito na aula 8. Indiretamente, ou em segundo lugar, o que eu estou dizendo aqui agora? Que Jesus é retratado na teologia dos primeiros cristãos como sendo o Cordeiro de Deus. Bom, o que eu fiz aqui até agora? Fiz um primeiro encontro de Jesus com este símbolo do Cordeiro. Então, recapitulando, o Antigo Testamento fala de um cordeiro literal, que era substituto de seres humanos literais. Mas, a partir de Isaías 53, há uma prefiguração, um ser humano que assumirá funções de um cordeiro. E esta, então, é a pergunta: quem é este ser humano que será figurado como um cordeiro, que atenderá diante de Deus às funções expiatórias de um cordeiro? Nasce aqui, em Isaías 53, a ideia do cordeiro como figura. Este é o ponto de partida. Deu para entender? Tudo bem até aí? Então, todo mundo me seguiu. O que eu fiz até agora? Voltei ao Antigo Testamento e procurei no meio daquele mundo de carneiro de onde nós vamos tirar o ponto de partida. Situei um cordeiro, aquele que substituiu a morte de Isaac. Situei outro cordeiro, aquele do Êxodo, do Êxodo 12, o cordeiro pascal, que depois vai se tornar o cordeiro anual, pascal anual, e depois vai se tornar o cordeiro diário. Tudo bem, até aqui nós estamos, tudo bem para nós, não para o cordeirinho, tadinho, né? Aí pelos milhares de litros de sangue derramado, né? Até agora nós estamos falando de cordeiro literal. Não há figura aqui, não há título, ninguém é cordeiro aqui. O cordeiro aqui é o de 4 patas mesmo, que faz bé, filho do senhor carneiro e da senhora ovelha. Mas em Isaías 53, de onde nós partimos para construir o título servo de Yahvé, também surge o cordeiro como figura.
Bom, Isaías 53 é um texto pré-exílico, né? Ou para outros autores estudiosos, exílico ou até pós-exílico. Quando eu digo pré-exílico ou pós-exílico, o que eu estou me referindo, né? Traduzido, estou me referindo aos anos 500, que é o período do cativeiro babilônico. Então, Isaías escreveu esse texto antes do cativeiro babilônico? A maioria acredita que sim, eu também. Alguns acham que esse texto foi escrito por discípulos de Isaías durante o período do cativeiro babilônico. Outros acham que foi escrito depois do cativeiro babilônico. Não importa. O que importa é que é mais de 500 anos antes de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que este enigma ficou na cabeça dos estudiosos, dos teólogos, dos rabinos, dos escribas, dos judeus, por 500 anos. 500 anos de perguntas a respeito do que isso significaria. E não havia resposta, não havia uma solução teológica para este enigma. O que eu posso afirmar categoricamente é que os judeus aguardavam a reconstrução do templo e o restabelecimento dos sacrifícios diários e anuais e etc. E que jamais foi atribuído ao Messias ou a qualquer outro personagem o Cordeiro como título. Não há um ser humano sequer que tenha recebido nem teologicamente, nem figuradamente, o título de ser um cordeiro. Por quê? Porque a possibilidade de haver uma vítima humana estava completamente descartada e todo judeu sabia que Deus abominava sacrifício humano. Eu tenho alguns relatos aqui desse período dos 500 anos, mas eles são, digamos, relatos precários. Por quê? Porque ninguém sabe exatamente quando foram escritos. Então, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós temos o período interbíblico. No período interbíblico, há literatura. Essa literatura nos dá algumas informações a respeito desse enigma do Cordeiro. Mas, como eu estou dizendo, não leve tão a sério esses testemunhos, porque eles não são testemunhos definitivos. Por que não são definitivos? Porque alguém pode dizer, não, esses escritos são de depois de Cristo, e então foram influenciados pelos cristãos. Deu para entender isso? Mas, se eu considerar que eles são anteriores a Cristo, então eles poderiam sinalizar para mim uma certa evolução, uma certa especulação a respeito do Cordeiro como título, embora em aberto, porque ninguém sabe quem é. Então eu vou ler para vocês um livrinho chamado Testemunho de José. Qual José? O José do Egito. Claro que não foi escrito lá, né? Foi colocado em nome dele e foi escrito em algum momento antes de Cristo, ou talvez até depois de Cristo. Se ele é de antes de Cristo, o que eu vou ler agora é muito interessante. Se ele é de depois de Cristo, aí a sua importância diminui, porque ele pode ser influenciado por Cristo ou pelos cristãos, né? Mas, de qualquer maneira, eu vou ler, vou vender meu peixe aqui, né? Vocês decidem. A teologia se faz assim, com especulação, com argumentação e contra-argumentação. Ninguém é obrigado a comprar o meu peixe, tá bom? Eu recebi assim, estou passando assim, não estou enganando ninguém, né? O professor honesto tem que falar desse jeito. Esse testemunho de José diz o seguinte: eu vi que de Judá saía uma virgem, que se cobria com um vestido de linho, e que dela surgia um cordeiro imaculado, cuja mão esquerda era semelhante à mão de um leão,
e todas as bestas selvagens investiam contra ele, mas o cordeiro vencia a todas e as esmagava sob seus pés. Interessante, né? Bom, é uma visão meio apocalíptica, então mistura animais com, né, uma coisa meio Daniel, meio Zacarias, meio Apocalipse assim, né? Então, ouça com reservas, né? Um outro testemunho agora do patriarca Benjamim, irmão de José, do mesmo período, diz o seguinte: em ti se cumprirão todas as profecias referentes ao Cordeiro de Deus que há de salvar o mundo. É muito interessante isso. Se é de antes de Cristo, é um grande testemunho. Se é de depois de Cristo, aí ele corre o risco de ser influenciado. Uma vítima imaculada oferecida pelos transgressores, pois era entregue à morte pela traição de um homem ímpio. Seu sangue será o conserto para a salvação das nações a partir de Israel. Ele é o que destruirá Belial e seus servos. Ora, se é um texto anterior a Cristo, é fantástico, né? Se é um texto de depois de Cristo, pode ser influenciado pela teologia cristã. Um outro livro de Enoque, pretensamente o Enoque lá de Gênesis, mas claramente não é, escrito mais ou menos na mesma época, antes de Cristo, depois de Cristo, exatamente, mais ou menos por aí, uma seção do livro chamado Apocalipse dos Animais. Também tem uma referência interessante, porque ele fala Deus, aliás, ele chama Deus de Senhor das Ovelhas. Diz que Davi é um cordeiro e que Saul era um carneiro. E então o cordeiro vai vencer o carneiro, né? E olha que interessante aqui, uma certa correlação de forças. Saul representa o carneiro, que é o adulto forte. Davi é o cordeiro, mas o cordeiro é que vai vencer. Esse senhor das ovelhas virá à terra com sua espada para derrotar os animais ferozes, que representavam os inimigos de Israel. Ele se senta no trono e os livros selados são abertos diante dele. Aí você fica pensando quem influenciou quem, né? Foi João do Apocalipse que conhecia Enoque, ou Enoque que conhecia o Apocalipse. Não dá para saber, não vou comprar essa briga. O que eu quero dizer com isso é que possivelmente havia uma certa evolução na especulação a respeito deste cordeiro no sentido figurado. Porém, o Antigo Testamento deixa isso em aberto. Então, de onde é que nós vamos partir para agora, vindo para o Novo Testamento, falarmos sobre Cristo, Cordeiro de Deus? Nós vamos partir de Isaías 53, versículo 7. O servo de Yahvé que dá sua vida como um cordeiro, como uma vítima sacrificial, cujo sacrifício, cuja violência será tomada por Deus com sentido expiatório. E agora, então, nós estamos prontos para entrar no Novo Testamento. Tudo bem? Uma pergunta, algum comentário? Você quer fazer alguma questão? Não. Beleza. Eu mesmo falo, eu mesmo respondo, né? Não, você não quer, né? Não, pode fazer. Gente, desculpem aí, a aula foi um pouco atabalhoada, isso deixa a gente um pouco agitado aí, mas eu acho que eu peguei aqui o fio da meada e falei tudo o que eu precisava falar. Ficar sem energia Depois, no meio da aula, né? Quem chegou agora não sabe, a gente depois, ficou sem energia no meio da aula. Fiquei sem energia, o YouTube caiu, graças a Deus. Graças a Deus o Facebook tá aí, depois eu edito lá a aula para cortar o apagão, né? Mas vamos lá. Vamos lá. O inimigo está furioso, né? Mas vamos lá. Vamos lá. No Novo Testamento, então, nós vamos encontrar algumas referências muito esparsas a respeito do Cordeiro no sentido figurado.
onde é que nós vamos achar apenas 4 referências? Aliás, deixe-me falar melhor. São 2 palavras gregas usadas para traduzir como cordeiro. Uma que ocorre apenas 4 vezes em relação a Jesus e que estão em João, em Atos, onde eu li agora há pouco, de Filipe, e em 1 Pedro, já vou falar para vocês. E outra palavra que ocorre 30 vezes na Bíblia, sendo todas em Apocalipse, exceto uma. Então, de 30 vezes que essa palavra ocorre, 29 estão no Apocalipse e se referem a Jesus, menos uma, portanto 28, né? Então, de 30 vezes, 28 se referem a Jesus e estão em Apocalipse. Por isso que eu falei no início da aula que o Apocalipse é o livro que vai revelar Jesus como Cordeiro de Deus. Então, repetindo, tem 2 palavras gregas traduzidas como Cordeiro ou Cordeiro de Deus, Cordeiro. 4, uma palavra, que é a palavra amnos, ocorre 4 vezes. Já vou dizer quais são. São poucas, eu vou dizer quais são. Acho que a Irene até já colocou aí. A outra palavra é arnion, então amnos e arnion. Essa palavra arnion, que tem uma conotação bem específica de cordeiro mesmo, no sentido de diminutivo, não porque está chamando Jesus de cordeirinho, mas para especificar que se trata do cordeiro pascal, aquele filhote que era sacrificado na Páscoa. Por isto, ocorre 30 vezes no Novo Testamento. 30 vezes. Dessas 30 vezes, 29 estão no Apocalipse, e dessas 29 vezes, 28 são aplicadas a Jesus. Então é uma explosão. É um título magnífico e que nós precisamos recuperar o sentido dele. Além destas 2 palavras que eu falei para vocês, tem uma outra ocorrência de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que ele fala assim: Cristo nosso Pascal. Ali não ocorre a palavra cordeiro, mas na nossa Bíblia o tradutor enfiou ali a palavra cordeiro, porque é óbvio que esse Pascal era o nome do cordeiro pascal. Ninguém entendeu. Né? Então, para o judeu é óbvio, Cristo nosso Pascal. E a palavra diz, foi imolado. Então é óbvio que se trata do cordeiro pascal. Então o apóstolo Paulo assimilou perfeitamente a teologia do sacrifício de Cristo como sendo cumprimento definitivo do cordeiro pascal. Né? Então, Paulo não usa a palavra cordeiro, mas a palavra cordeiro ali está subentendida, né? Porque ele fala, deixa eu até ler esse texto. Não, eu coloquei porque não está na tradução. Não existe. Não, até é bom corrigir aí. Se você pode até corrigir aí, tirando o colchete. Não, clica ali nos 3 pontinhos, edita esse comentário, só para tirar o colchete, editar. Tira o colchete só para as pessoas não pensarem que se trata de um problema de manuscrito, não é de manuscrito. Veja, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, fala assim: lancem fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os pães asmos, né, da sinceridade e da verdade. Fica óbvio
que o apóstolo Paulo está se referindo à Páscoa. E está aplicando a Páscoa, a questão do fermento, do pão asmo, do cordeiro e tal, a Jesus Cristo. O que eu estou dizendo é que no original não consta a palavra cordeiro. Por isso, na minha contabilidade aqui, esse versículo não entra. Mas o sentido está ali, porque no original diz apenas Cristo, nosso Pascal. Subentendido, Cordeiro Pascal. Portanto, a tradução aqui está correta. Bom, gente, vamos então agora para as referências, né? As referências estão na literatura joanina. E nós começamos com João, capítulo 1, versículo 29, versículo 36, quando João, no batismo de Jesus, diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é um texto altamente teológico, né? João Batista é quem batizou Jesus. No versículo 29 fala assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Apenas o Evangelho de João registra essa fala de João Batista. E João Batista continua: este é aquele a favor de quem eu disse. E aí confirma o testemunho dos outros evangelhos. Este é aquele de quem eu disse. É maior do que eu, não sou digno de desatar as suas sandálias e tal. João Batista batiza Jesus no versículo 31. No versículo 32, ele dá o testemunho de que Jesus é aquele enviado de Deus, aquele sobre quem desce o Espírito Santo. No versículo 35, João Batista está com seus discípulos, vê Jesus passando e fala: eis o Cordeiro de Deus. Então, apenas o Evangelho de João dá esse testemunho teológico já interpretado de Jesus. Se João Batista disse isso exatamente, se João, o apóstolo, o irmão de Tiago, ouviu isto, então ele era discípulo de João Batista e só ele narrou esta fala de João Batista, e ele então fez questão de registrar isto para já enunciar quem é Jesus Cristo. Lembra que lá no capítulo 20, ele vai dizer: estas coisas foram escritas para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, João registra essa fala do seu xará, João Batista, né? João, o autor do Evangelho, discípulo de Jesus, apóstolo, irmão de Tiago, registra essa fala de João Batista para já identificar Jesus com seu sacrifício. Um outro registro está lá em Filipe, quando ele aplica Isaías 53 a Jesus Cristo, que eu já li para vocês. Uma outra referência fora de Apocalipse está em Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, quando ele fala do sangue de Cristo, ele fala assim: vocês não foram comprados por ouro ou prata, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vocês. Quando ele fala cordeiro sem defeito e sem mácula, ele está falando especificamente do cordeiro pascal, do cordeiro do sacrifício do tabernáculo e do templo, que deveria ser branco de um ano sem defeito. Não poderia ser oferecido em sacrifício um cordeiro malhado, nem um cordeiro doente, nem um cordeiro com qualquer defeito físico. E ele aplica toda esta figuração do Antigo Testamento
do culto do tabernáculo, do culto do templo, a Jesus Cristo. Com que autoridade ou com que licença Pedro faz isso? Com a teologia dos primeiros cristãos, do modo como eles interpretaram a morte de Jesus. A morte de Jesus, violenta como foi recepcionada por Deus como o sacrifício perfeito, definitivo, suficiente. Para completar, o livro de Hebreus não menciona a palavra cordeiro aplicada a Jesus, mas todo o argumento do livro é baseado no fato teológico de que Jesus cumpre a imagética toda, né, a prefiguração toda do Antigo Testamento. Então, ele vai aplicar toda a figura do Antigo Testamento, toda a liturgia, todos os sacrifícios, todas o sacerdócio do Antigo Testamento a Jesus Cristo. Jesus Cristo é não apenas o sacerdote, mas também a vítima definitiva perante Deus. Então, fica muito claro até agora, antes de entrar no Apocalipse, que os primeiros cristãos não tiveram dúvida em atribuir a Jesus todo o significado teológico dos sacrifícios do Antigo Testamento e que Jesus Cristo era definitivamente o Cordeiro de Deus expiatório que tira o pecado do mundo. Portanto, Isaías 53 é o pano de fundo desta dedução teológica. João faz isso, Pedro faz isso, Paulo faz isso, o autor de Hebreus faz isso, sem nenhum problema. Agora eles entendem que a morte violenta de Cristo foi recebida por Deus como um sacrifício que abole, não existe esse verbo, né? Que extingue e supera todos os sacrifícios, humanos, obviamente, e também de animais, né? Que a partir de Cristo, nenhum ser humano, nenhuma vítima mais precisa dar sua vida por causa dos seus próprios pecados. Com isto, nós chegamos ao Apocalipse. E o Apocalipse é, de acordo com a opinião predominante, o último livro, ou pelo menos o mais importante dos livros últimos da Bíblia. E se houvesse alguma dúvida sobre esta teologia, Apocalipse poderia economizar, mas não é o que acontece. Apocalipse explode, usa, prefere o título Cordeiro de Deus para Jesus. Então, como eu falei agora há pouco, das 30 vezes que a palavra cordeiro aparece na Bíblia, a palavra arnion aparece na Bíblia, 29 estão no Apocalipse. E dessas 29, 28 são aplicadas a Jesus. Né? Eu queria fazer uma pergunta um pouco estranha em relação aos sacrifícios do Velho Testamento. Muita gente se horroriza com essas coisas. Nem sei como fazer a pergunta, mas assim, é fundamental essa imagética toda, essa lembrança toda do Velho Testamento para entender o sacrifício de Cristo. Sem dúvida. Agora, as outras nações ao redor, né, elas não tinham muito essa cultura. Elas tinham, mas elas sacrificavam também pessoas humanas, né? Toda cultura é baseada no sacrifício. É basicamente impossível encontrar uma cultura humana que não tenha praticado algum tipo de sacrifício. É a lógica da humanidade. E você acha que Deus fez isso por causa da cultura
Ou isso, ou necessitava mesmo de uma representação no Velho Testamento que ligasse ao sacrifício para depois mostrar a importância da... Não, eu entendo que o próprio ser humano chegou a essa necessidade dos sacrifícios para mediar sua relação com Deus. Acho que esse é um pensamento universal, né? Aí precisaria explicar por quê é universal. Por isso que eu falei no início da aula, o sacrifício de animais pelos patriarcas ou pelo Antigo Testamento não é criação dos judeus, todos os povos praticam sacrifício, inclusive humanos, né? Que os hebreus não praticavam. E que o sacrifício de Jesus Cristo entra nessa esteira aí, né? Por que Jesus Cristo foi sacrificado ou pelo menos assassinado? Por que não deixaram ele viver simplesmente? Né? Lembra que o sacerdote falou, convém que um homem morra para poupar a nação? Né? Então é a lógica da vítima, é a lógica do bode expiatório. Né? Alguém precisa ser expurgado para que a nação sobreviva. O que eu poderia acrescentar nessa tua questão é esse dilema que ficou muito em voga agora nos últimos anos, que tem uma certa ala da igreja, talvez até uma ala predominante da igreja, de desconsiderar a violência praticada contra Jesus, porque a morte dele era vontade de Deus. Isso é muito. E aí surge uma teologia violenta, de um Deus violento que precisa de sangue. Né? Então assim, não, Jesus não foi torturado e etc. Isso era propósito de Deus. Quem matou Jesus? Deus. Pessoas já me responderam isso. Sim, isso é muito comum. Por outro lado, tem uma outra ala da igreja minoritária que fica horrorizada com esta afirmação teológica e desconsidera completamente, dizendo, não, Deus poderia perdoar de qualquer maneira, porque Deus faz o que ele quiser e tal. A questão é, qual a possibilidade de colocar um homem da natureza de Jesus no meio de uma sociedade violenta e ele não ser violentamente assassinado? Qual a chance que tem uma pessoa do caráter de Jesus ser colocado no cruzamento, né? No entrecruzamento de trocentos interesses de poderosos e Jesus Cristo simplesmente morrer de velhice, como disse o Frei Tito, né? Morrer de hepatite ou de acidente ou de velhice. Nula. Ora, Jesus já nasce sendo perseguido. O que é admirável na vida de Jesus é que ele tenha sobrevivido até os 33 anos. Isso que é admirável. Como que um homem do caráter de Jesus, que já nasce contrariando interesses dos poderosos, ele é um bebê ainda e já está sendo perseguido de morte, né? Como é que ele consegue? Essa é a proeza. E não como Jesus morreu. A pergunta está errada. É como Jesus sobreviveu ao confronto dos interesses. Jesus não tinha a menor chance de viver. O problema, ou a questão é que Jesus não foge do enfrentamento da violência. É que ele confronta os poderosos e ao invés de enfrentá-los com as armas dos poderosos, ele se deixa capturar. Ele funciona como um chamariz, uma armadilha para a violenta dos poderosos. E ele se deixa capturar. Ele dá a sua vida. Ele se deixa capturar. E é lógico e inevitável que os esquemas do mundo vão trucidar Jesus. A grande surpresa é que Deus faz justiça a Jesus, ressuscita Jesus como a vítima inocente e colhe o sangue de Jesus em substituição a todas as vítimas. E esta é uma explicação que eu entendo ser melhor, ser superior
a estas duas alas da igreja, né? A igreja violenta e a igreja, digamos que horrorizada com a violência da igreja violenta, não sabe o que fazer com a morte de Jesus, né? E aí considera Jesus como uma vítima qualquer. Eu entendo que esta minha explicação, ela é mais fiel às escrituras, à teologia, ela cria menos problemas, não é né? no extremo nem no outro. E ela é, não exatamente para fugir dos extremos, mas ela é adequada à teologia que nós herdamos, né? Porque eu não cheguei ainda ao nível de santidade de desbancar a teologia do apóstolo Paulo, dos apóstolos, né? Eu admiro quem consegue fazer isso. Eu fico com a primeira interpretação e os judeus que estavam carregados do sentido do cordeiro é que fizeram essa dedução, né? E eu a recebo, eu não a rejeito, né? O que eu rejeito é essa interpretação dos cristãos violentos, Sim. que desprezam o sacrifício de Jesus, né? E concebem um Deus violento, um Deus macabro, que matou seu próprio filho. Porque isso é pregado nos púlpitos e é passado. Exato. Né? Exato. Esse lance da vontade de Deus, eu Exatamente. acho. Não, mas Jesus veio para morrer, então Exato. fazia parte. Ele veio para morrer. As pessoas que fizeram isso, para eles nem tem problema nenhum. É como se Jesus tivesse caçado um jeito de morrer. Era a vontade de Deus e tal. Esses dias eu vi um famoso pregador aí dizendo num podcast, né? Sabe quem matou Jesus? O próprio pai. O pai matou o filho, né? E eles querem que você creia num Deus que sacrifica seu próprio filho, né? É incrível, né? Daí você fica se perguntando como esses cristãos conseguem se perfilar com políticos violentos. Aí está a explicação. O Deus deles é violento, né? Eles estão presos nisso, né? Também, né? Sim, claro. O Deus violento. Bom, gente, vamos então ao Apocalipse para a gente fechar aqui o nosso estudo, né? Bom, gente, o Apocalipse está repleto de figuras do Cordeiro e eu vou começar aqui eu vou seguir a ordem aqui, são muitas referências, depois a Irene cola ali para vocês, pode ir direto ali para aplicações. No capítulo 5, quando vocês conhecem a visão, né, João vê no capítulo 4 o trono de Deus glorioso, majestoso, e aí tem o livro de 7 selos, o grande enigma da história, e não há ninguém qualificado para abrir o livro, e o anjo fala para João, não chores, eis aqui o Cordeiro de Deus que venceu para abrir o livro. E ele olha então, né? Não chores, eis aqui, não o Cordeiro de Deus, falei errado. Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, outros títulos de Jesus que nós não estudamos e não vamos estudar, que venceu. E quando ele olha, ele vê em pé um cordeiro que acabou de ser morto. O que venceu é um cordeiro, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o grande imperador, é um cordeiro que tinha sido morto. E este cordeiro está no trono de Deus e recebe todo o culto. Ele foi morto, mas está vivo. E ele é um cordeiro que tinha sido acabado de ser imolado. E, no entanto, está no trono e vai conduzir todos os eventos da história. Se você olhar no restante do capítulo 5, ele é adorado como Deus. Ele recebe o mesmo culto de Deus. Ele é adorado por todas as criaturas do céu, da terra e de debaixo da terra. Então aqui tem uma grande revelação, que o Cordeiro de Deus, que esta vítima da violência é de fato o vitorioso e é aquele autenticado e aprovado por Deus
para enfrentar o outro cordeiro. Eu falei que 28 vezes o cordeiro é aplicado a Jesus. Quem é o 29º? É a besta, que simula ser um cordeiro, que é um dragão, mas também é um cordeiro, e fala com voz de dragão, mas é violento, é a encarnação da violência. E quem vai vencê-lo? O Cordeiro de Deus, o Cordeiro imolado de Deus, aquele a quem Deus recebe na sua fraqueza. Este é que vencerá toda a violência, todo o poder humano. Então, gente, aqui tem uma profunda revelação, que no final da história é o Cordeiro imolado, o Cordeiro pascal, a vítima da máxima violência, da violência desfechada contra o próprio Deus, este mesmo, que apresentou-se como vítima indefesa, como cordeiro mudo diante dos seus algozes. Este é que agora estará no comando da história para julgar e extirpar toda a violência. Não é por acaso que este cordeiro é que abre os selos que desfecham a história da humanidade. E que no capítulo 16 aparece a ira do cordeiro. O cordeiro ameaça os violentos. O cordeiro ameaça o dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Eles se escondem da ira do cordeiro. Que ira pode ter um cordeiro imolado? Mas é este que vence. E que com sua presença, com sua aparição surpreendente, coloca em choque e em xeque os violentos e aqueles que conduzem a história, aqueles que derramaram sangue. No capítulo 7, está dito no versículo 14, no louvor que as vítimas da história vão prestar a Deus, vão dizer: a salvação pertence ao nosso Deus que está no trono e ao Cordeiro, que está com Deus no trono, de acordo com o capítulo 5. E depois vai dizer que o Cordeiro as pastoreia. Olha que coisa interessante. Nós aqui da igreja queremos ser pastores. Pastores, promovidos a pastor. Pastor é pastor, ovelha é ovelha. No escatom da história, o Cordeiro pastoreia. O Cordeiro que se fez cordeiro, e como cordeiro vence, o cordeiro pastoreia e conduz as fontes de água da vida. Falta citar aqui o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, mas é também o meu cordeiro, que me pastoreia como cordeiro, né? Ele me conduz às fontes das águas, e o seu povo o segue por onde quer que vá, de acordo com o capítulo 14. E para terminar, no capítulo 17, 22, no capítulo 17, versículo 4, eu estou apenas seguindo os títulos de Jesus, né? Os títulos aplicados a Jesus. No capítulo 17, versículo 14, fala assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Se você conhece o Apocalipse, você sabe que o sistema mundial caminha para um nível de violência que o Apocalipse chama de besta fera. Fera bestial, truculenta, assassina. Uma besta fera, um monstro, que ele chama de dragão, energizado por aquele que é
o grande assassino, o Satã, o assassino, desde o princípio. Mas quem os vence é o Cordeiro, como Cordeiro. E como Cordeiro ele é Senhor dos senhores. Olha aí, Kyrio dos Kyrioi, e Rei dos reis. E vencerão também com ele os eleitos e fiéis. Fiéis por quê? Porque não aderiram à pregação da violência. No capítulo 19, versículo 11, deixe-me ver aqui, onde é que ele fala do Rei dos Reis e tal. Onde é que está aqui o versículo? Ele vence e tal. No capítulo 19, versículo 7, fala da grande festa. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as festas do Cordeiro. Então o Cordeiro aqui é representado no seu triunfo. E depois também no versículo 9, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à grande festa do Cordeiro. Você imagina se na festa do Cordeiro entrarão os violentos, né? Se o grande vencedor é um cordeiro, como ele poderia recepcionar os violentos? No capítulo 21, versículo 9, fala, vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. No capítulo 22, do capítulo 21, versículo 22, fala, nesta cidade não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. É muito interessante que a religião do Antigo Testamento fosse centralizada no templo, ou no tabernáculo e no templo, que o centro do culto fosse o altar do sacrifício e que no Santo dos Santos fosse derramado o sangue da vítima expiatória. E que agora, nesta nova sociedade de Deus, do reino de Deus, não há santuário, porque o seu santuário é o Deus que se deu em sacrifício por todos nós. Portanto, ele assume o lugar do santuário. E no capítulo 22, versículo 1, de novo, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. É muito interessante que seja em Apocalipse, o livro da revelação, o livro do desfecho da história segundo a nossa fé cristã, em que Jesus Cristo seja preferencialmente retratado como o Cordeiro de Deus. Este Cordeiro imolado do Antigo Testamento. Cordeiro literal, Cordeiro, filho do carneiro e da ovelha, que derramava o seu sangue, animalzinho mudo, manso, que derramava o seu sangue diariamente para expiar a culpa do povo judeu, e que não foi suficiente, porque Hebreus deixa isso muito claro, né? Todo esse sistema era provisório, era apenas sombra de algo que Deus resolveria, que em Isaías 53 é retratado na figura de um servo, não mais de um animal agora, mas de um servo de Deus, que anunciaria o caminho do retorno e da reconciliação, que seria desprezado a tal ponto de sofrer a máxima violência ao anunciar o caminho de Deus, atrai para si o ódio dos poderosos,
é violentamente sacrificado por se colocar no caminho e nos interesses dos poderosos, e que Deus tenha transformado esta violência contra ele, tenha transformado esta violência na vitória cabal e final. E que Jesus Cristo agora, vamos pensar no homem Jesus Cristo, no verbo que se fez carne, no verbo encarnado, avoque para si este papel, tenha encarado a si próprio como vítima sacrificial. Ele fala, eu vou para Jerusalém. Eu sei o que me espera em Jerusalém, mas eu não vou evitar o confronto. E também não vou usar de violência. Então, Cristo se colocou diante dos seus algozes, mudo e indefeso. E então deixou para os primeiros cristãos esta dedução teológica. Cristo é o Cordeiro de Deus. E sua morte foi tomada por Deus como expiação definitiva. Aquilo que os animais jamais poderiam fazer, aquilo que os sacrifícios humanos jamais poderiam fazer, de uma forma definitiva, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, realizou. E esta mansidão de Cristo é oferecida a nós como remédio, como única forma de superarmos a violência. Eu entendo que é por isto que o Apocalipse retrata o Cristo glorioso. O Cristo glorioso, não o Cristo humano, nem o Cristo na cruz, mas o Cristo glorioso, o Cristo vencedor, preferencialmente como Cordeiro de Deus. Poderia ter usado o leão de Judá, poderia ter usado o rei, o magnífico, né? Mas usou o Cordeiro de Deus, sinalizando para nós, irmãos e irmãs, o caminho do reino de Deus, para onde aponta, por Jesus Cristo, o final da história. A mansidão, né? A bondade. Sem Quem violência. triunfará, né? Se será a violência ou se será a mansidão de Cristo, né? Então o Apocalipse, como livro da revelação, está nos indicando isso. Sim. Está nos indicando que por maior que seja a ameaça dos dragões, por maior que seja o rugido dos violentos, dos poderosos, Cristo, Cordeiro de Deus, venceu com a mansidão. Né? Venceu e está lá no final da história para recepcionar os fiéis. Sejam fiéis até o fim e eu lhes darei a vida. Ora, fiéis a quê? Fiéis ao caminho de Jesus Cristo. Não caiam na tentação da violência. Né? Sigam o caminho de Jesus Cristo. O cordeiro imolado é o cordeiro vitorioso. Sim, né? olha essa visão do capítulo 5, né? O cordeiro imolado é o cordeiro vitorioso. Exato. Quer ler? Isso, é aqui, ó, considerações. O cordeiro imolado é o cordeiro vitorioso. Exato. Essa aqui eu achei interessante também. Sim. Se a história humana em geral é um ciclo interminável de violência, um crime gerando outro e outro, como poderá esse ciclo ser quebrado? Ela pode ser quebrada, sugere a interpretação joanina da morte de Jesus, se e somente se a parte responsável em última instância, ou seja, o próprio Deus, pagar o preço final numa morte expiatória e sacrificial. Ele está falando que a violência vai retroagindo, tem que ter alguém que quebre isso, né? Isso. Como que isso quebra? Aqui é um tema profundo, né? Que me comove, né? Como que isso é quebrado? O próprio Deus apresenta-se à humanidade e não se defende. E sua postura no meio de nós funciona como um animal indefeso.
É como se nós, os seres humanos, de acordo com a retratação de Daniel, fôssemos as bestas feras. E ao vermos um cordeiro, está no papo. Está no papo. E o interessante também é que Deus, que em última instância o responsável aqui que ele disse, é o que tem o verdadeiro poder e que pode, se quiser, ser violento. Sim. Porque ele detém o poder. Sim. E daí ele Sim. escolhe se mostrar como cordeiro, né? Outro ponto que eu queria Se ele tivesse ressaltar... usado a violência, Sim. ele teria sido um de nós, né? Teria entrado no ciclo da violência. E com poder, né? A gente Não teria que se como vingar gente. dele, né? Seus inimigos teriam que se vingar dele. Se ele fosse que nem os deuses gregos, né? Sim. Então, e outra coisa que fica claro para mim também, que me chama a atenção e que nas epístolas de Paulo ele fala muito, é a morte de para evitar a morte dos demais, né? Então, se um morreu, evita a morte dos demais, para que outros, o restante tenha vida, né? Por então, isso é expiatório, né? Por isso também se chama vicário, né? Porque a morte de Jesus extingue toda a violência. Né? Esse é um assunto complexo, né? Espero ter despertado curiosidade de vocês, mas Jesus Cristo e seu caminho, não o dos cristãos, que estão afetados e atraídos e seduzidos pelo dragão. Né? Mas o de Cristo, o homem Cristo, continua nos interpelando, continua nos julgando, continua expondo a nossa sede de vingança e, por outro lado, nos atraindo para todos nós que estamos cansados da violência, dessa violência interminável. Cristo continua nos oferecendo o seu caminho. Né? E outra coisa interessante também é que é um sacrifício que acaba com todos os demais sacrifícios, né? De uma vez por todas. Né? Sim, então definitivo. Esse aspecto também de ser definitivo é muito importante. Por né? ser quem ele é. Aí a gente não precisa mais sacrificar animais ou relembrar isso, né? A morte de Cristo representou todo o sacrifício definitivo. Toda a né? necessidade de então, sacrifício. Extingue a morte e o sacrifício, porque foi resolvido o problema. Né? Exato. Então, é um assunto muito rico. Sim, né? essa reflexão que a Irene está fazendo são as deduções a partir do título, né? Isso. Nosso propósito aqui é apresentar os títulos para vocês com toda a sua riqueza teológica. Agora, a partir do título, nós poderemos pensar como Jesus foi o Cordeiro de Deus, a obra dele. Daria outro curso, né? daí. Aí é outro mundo, né? Aí é outro mundo. Gente, muito obrigado por nos ouvirem. Espero vocês no domingo. Espero que a internet não caia de novo. Desculpem aí os transtornos e um bom fim de noite e fim de semana para vocês. Deus abençoe. Tchau, gente. Bom fim